Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, neste momento que temos para meditarmos a Palavra de Deus, de forma diária, e rezarmos para este mês de julho nas seguintes intenções. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, E vamos dar início rezando o Alma de Cristo. Na sequência, rezamos também pelas intenções do Santo Padre o Papa Francisco para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa, pelos idosos. Rezemos pelos idosos que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade. E vamos dar início, então, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então de início o Alma de Cristo, dedicado ao mês de julho. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para as intenções do Papa Francisco, as intenções do Papa Emérito Bento XVI e para todo o nosso clero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 3 de julho de 2022, nós estamos na solenidade de São Pedro e São Paulo. A cor litúrgica vai ser toda vermelha, toda a cor vermelha vai estar no altar, na roupa do padre. E lembrando que o dia de São Pedro e São Paulo foi dia 29, mas na Igreja do Brasil ele é transferido para o domingo subsequente, para que todos não percam a data, porque seria uma festa de guarda. Tem datas que infelizmente a gente perde, tá? Dia 15 de agosto, 8 de dezembro, são datas de Nossa Senhora que não são colocadas no domingo subsequente. Então, se você não pode participar das datas, festas de guarda, ou então, que nem aconteceu comigo, não pude participar do Corpus Christi, partiu confissão, Então, é importante anotar as datas de guarda que você não puder ir e falar lá para o padre, obter a absolvição e partiu seguir a vida como ela é, tá? Fica aí o registro. Bom, não tem pitaco, vai ter leitura do livro da Santa Edith Stein, A Ciência da Cruz, Ontem eu só pude ler um parágrafo porque eu fiz um pitacaço lá. Quiser ouvir, você ouve, mas tô desopilando meu fígado, Eu tô vendo muita coisa errada. Infelizmente não tô com essa... Eu tenho que aprender mais com São João da Cruz, Eu tenho que ser mais humilde aí, porque, cada coisa que eu vejo. Bom, então vamos lá. A primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos 12, versículos de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa.
Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o 33 com o refrão: De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandeceu o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e 17 a 18. Caríssimos, quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal, me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Mateus 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Recordamos o evangelho do dia 26, domingo passado, Lucas 9, versículos 51 a 62. Lembrando que o evangelho de hoje, que é a liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo, ele é uma outra referência, né? Deixa eu até ver aqui. Foi do outro domingo. Cadê aqui? João 16, versículos 12 a 15. Dia 19. Lucas 9, versículos 18 a 24, né? E que Jesus pergunta. Só que aqui não é Lucas, aqui é Mateus. Então, é a versão lá de Jesus perguntando o que o povo acha que eu sou e vocês se acham que eu sou quem? Só que aqui tem a questão de que Pedro vai ser o bispo, o vigário de Cristo, depois que Jesus ressuscitou, né? Então, as leituras, elas sempre voltam. E é sempre bom fazer esse retorno. Tipo, qual foi o evangelho do domingo passado, do domingo retrasado? É o mais importante, pelo menos penso eu. Bom, gente, então vamos para a leitura do livro
da Edith Stein, A Ciência da Cruz. Eu estou, lembrando, estou no capítulo 2, A Doutrina da Cruz, em que ela apresenta as obras de São João da Cruz. Santa Edith Stein está apresentando São João da Cruz como um grande diretor espiritual à distância, virtual. Nem tudo que é virtual vem da internet. Virtual pode ser pelo meio dos livros. Por acaso São João da Cruz está aqui do meu lado, Vivinho da Silva? Ele está Vivinho da Silva lá no Reino dos Céus. Mas as suas obras ainda persistem, existem, mesmo de forma incompleta, mesmo que nós não entendamos. Olha, eu vou dizer, em São João da Cruz é difícil. Por isso que é importante, então, no caso... Por quê, meu Deus? Eu gosto da Edith Stein. Edith Stein, ela é graduada em filosofia. Ela foi discípula de um grande filósofo da época. Ela abandonou tudo porque teve uma experiência com um livro, com uma obra de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. E ela bebeu. Bebeu de Santa Teresa d'Ávila, bebeu de São João da Cruz, partiu o Carmelo, abandonou família, quebrou o coração da própria mãe dela. Santa Edith Stein era judia, não praticante, né? Ela não praticava o judaísmo, mas não ser praticante não significa que ela deixaria de ser judia. Mas ela abandonou. Não que renunciou ao seu judaísmo, ao seu lado judeu, porque é esse o motivo que Jesus veio até nós, chamar o povo escolhido. Mas o povo escolhido não aceitou. E aí, quem que aceitou a boa nova? Os gentios. Então, Deus também vai atrás daqueles que o amam, que têm abertura de coração, que são devotos, são verdadeiros adoradores, né? Então, é importante eu estar apresentando para vocês Santa Edith Stein nesse sentido. Ela pode estar nos ajudando a compreendermos melhor as obras de São João da Cruz, que também não é muito divulgado, né? Eu sou apaixonada por São João da Cruz por agora eu vou fazer um TBT besta, mas eu vou fazer. Primeira vez que eu ouvi falar em São João da Cruz, por incrível que pareça, foi numa entrevista muito louca, eu era criança também. Era uma entrevista que ele deu, que depois o Fantástico passou, de Salvador Dalí. Aquele da máscara do La Casa de Papel. O Salvador Dalí foi o artista plástico mais doidaço que você pode imaginar na face da Espanha, na face da terra espanhola, tá? Então ele dava umas entrevistas muito loucas. Bom, as obras dele é tudo doido, né? Uma maior paranoico aquilo. Sei lá qual é o termo que se usa. Lembrando, o Salvador Dalí é do movimento surrealista. Então o surrealismo foi um movimento com um manifesto, com carta aberta, com não sei o quê. Era um movimento, antigamente se fazia movimento artístico, não cada um por si, o Deus para cada um, não. Existia uma carta aberta, um sentido direcionado, que depois cada um ia com as suas particularidades, né? Picasso, por exemplo, era do cubismo, né? Por isso que é daquele jeito lá. Também tem uma carta aberta, tem uma carta manifesto e tal. Então, o surrealismo, ele era de certa forma organizado. Então, tem cineastas surrealistas e tudo. E a base do surrealismo é a psicanálise, os estudos dos escritos de Freud. E se você vê os quadros de Salvador Dalí, cara, é uma loucurada tamanha, porque ele abusa dos sonhos, pesadelos, o lado onírico, né? Enfim, toda essa questão psicanalítica aí. Agora, eu não sei se ele bebeu de Jung, mas que tem a ver com a psicanálise, né? Freudiana, tem. A vida do cara foi também muito doida. Muito, muito. Mas ele permaneceu fiel depois, por muito tempo, com a sua esposa, a musa, chamada Gala. Mas numa dessas entrevistas, ele tinha dito, quer dizer, não foi nessa entrevista, foi na entrevista que eu conheci Salvador Dalí. E eu ficava instigada com aquele cara, com aquele bigode muito doido. E mesmo na faculdade também colocaram figuras, né? Esse aqui é a figura do tempo, eram relógios derretidos no deserto lá. Salvador Dalí.
E aí comecei a trabalhar em livraria, por conta disso eu tive acesso a muitas obras da editora Taschen, que é em língua portuguesa, mas era feito lá na Alemanha. Oh, papel couché, coisa mais linda, assim, sabe? Os livros da Taschen, de artes. Então, não sei se ainda existem. Mas eu fazia uma certa coleção. Eu tinha do Salvador Dalí. Aliás, a capa do livro eu achava muito louco, mas é muito bonito. Assim, porque o Salvador Dalí tinha uma tradição clássica, então ele não era uma coisa assim medonha. Ele tinha proporção, ele meio que pintava retratos e tudo. O cara era um gênio mesmo na parte clássica da pintura. Mas a questão de colocação das imagens, né? Como é que ele via. E por conta disso nos livros didáticos tinham umas obras dele, que me chamava muita atenção é Jesus Cristo crucificado, só que olhado de cima, sem sangue. Tá? Não sangrava. Inclusive, o modelo que ele usou, eu não sei quem provavelmente é uma pessoa que ele conhecia. É um homem visto de cima, cabelo, tudo, que não é um cabelo longo de Cristo, cabelo curto. Provavelmente, então, ele realmente pegou uma pessoa de modelo, pegou uma escada, olhou de cima. Só que assim, o quadro tem um fundo negro e embaixo dos pés desse Cristo, o planeta Terra. Nossa, um negócio muito estranho, né? E aí eu lendo alguns livros, veio um detalhe que dizia assim, que um dia Salvador Dalí havia dito numa entrevista, que não é essa da Globo, mas ali que comecei a ficar instigada, né, com relação a essa pessoa, ele dizia, e na época eu era do esoterismo, que eu sou a reencarnação de São João da Cruz. Eu lembro as vidraças sujas de poeira e não sei o quê. E falando lá as experiências, dizendo que ele era a reencarnação de São João da Cruz. Aí eu fiquei pensando, tá, quem que é São João da Cruz? E não tinha internet na época, gente. Eram os primórdios. Não, quando eu já tive acesso pelo discado, eu já sabia de tudo já. Aí eu descobri um livro, Noite Escura da Alma, São João da Cruz. Aí, pá, bateu, né? Porque assim, eu já tava tendo uma experiência com Salvador Dalí. Aí Salvador Dalí me fala, solta São João da Cruz. Pô. Aí eu olho pro livro, olha, o São João da Cruz tem escrito? Aí vai ler, não entendi nada. Cabeça dura, jovem, né? Já afastado da igreja, não conhece lá do místico da igreja, né? Da católica. E fiquei com o São João da Cruz na cabeça. Abandonei Salvador Dalí, me livrei dos livros de artes, né? Porque infelizmente muitos artistas são pagãos, ateus, idólatras, um monte de coisa, muita loucurada, né? Não tenho mais o livro do Salvador Dalí, mas eu tenho a lembrança, né? Que ele me fez chegar a São João da Cruz. Depois eu descobri que São João da Cruz, super amiguinho de Santa Teresa d'Ávila. Depois eu descobri que ele foi carmelita, queria fazer uma baita de uma reforma do Carmelo. O homem tava assim alucinadaço, né? Ninguém gostava dele. Foi preso, quis ir para um convento que odiavam ele, passou a vida assim. Quis esse martírio, né? E aí eu descubro, então, junto com vocês, né? Porque esse livro aqui eu tô me forçando a ler. Eu comprei e eu não consigo dar continuidade. E aí tem o lado da Santa Edith Stein, né? Essa eu já sempre conto. Já foi por um trâmite melhor. Edith Stein já foi por um trâmite melhor, assim. Foi na faculdade, né? A partir de um livro chamado Mistério de Natal, que eu super recomendo. É um livro extremamente pequeno, fininho. Você acha que tá tudo dominado, eu vou ler esse livro aqui em 2 palitos. Não, vai ser em 20 mil anos que você vai entender o livro. Porque a graça de Deus está tão embutida naquele livro, se você não tiver com o apoio do Espírito Santo para entender, aquele livro acaba contigo. Porque o mistério de Natal vai do mistério de Natal até a crucificação de Cristo. É muito pesado. Mas foi o início de tudo para eu saber mais detalhes também de Santa Edith Stein. Né? Então, eu estou apresentando aqui num livro 2 santos. Na verdade, com o apoio da Edith Stein. Edith Stein está explicando que São João da Cruz é um ótimo diretor espiritual para mim e para você, né, caríssimo? Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao que eu estava lendo ontem
deixa eu ver pelo tempo, vai dar para ler 2 parágrafos grandões aqui, tá? E aí a gente parte pro parágrafo 1, a cruz e a noite dos sentidos, que vai ficar para amanhã, se eu não esquecer de ler, tá? Bem, vamos lá. Seus escritos, então os escritos de São João da Cruz, não são leitura para qualquer pessoa. Por certo, não desejou excluir ninguém, mas o santo sabia que somente um restrito número de pessoas o compreenderia, aquelas que já tivesse adquirido alguma experiência na vida interior. Em primeiro lugar, pensa nos monges e monjas carmelitas, cuja vocação por excelência consiste na vivência dessa vida interior. Mas ele sabe que a graça de Deus não se acha vinculada ao hábito religioso ou aos muros do mosteiro. A uma de suas filhas espirituais que vivia no mundo é que devemos o livro Chama Viva de Amor. É, portanto, para as almas contemplativas que ele escreve, desejando dar-lhes a mão no momento em que chegam a uma encruzilhada e param desnorteadas sem saber que rumo tomar. Nos caminhos que até então havia trilhado, encontram obstáculos intransponíveis. Contudo, o novo caminho que se lhes depara percorre uma espessa escuridão. Quem terá a coragem de aventurar-se por ele? A encruzilhada de que se trata é formada pela meditação e pela contemplação. Até então, talvez tenha sido praticado o método de Santo Inácio, exercendo-se as faculdades da alma, sentidos, imaginação, memória, entendimento e vontade. Mas agora elas recusam sua cooperação, todos os esforços são em vão. Os exercícios espirituais, outrora fonte de consolos interiores, tornam-se penosos, insuportavelmente insípidos e estéreis. Mas essas almas não sentem nenhuma inclinação para tratarem das coisas do mundo. Desejam manter-se calmas, imóveis, mantendo sossegadas todas as faculdades. Isto, porém, parece-lhes ociosidade e perda de tempo. Eis o estado da alma quando Deus a deseja introduzir na noite escura. Conforme a linguagem cristã, esse estado é chamado uma cruz. Mas acima dissemos que a cruz e a noite muito se assemelham. Entretanto, uma simples averiguação indeterminada de certa semelhança de sentido não resolve o problema. Em certos escritos, João da Cruz acentua tanto a importância da cruz que estaria plenamente justificada nossa caracterização de sua vida e doutrina como ciência da cruz. Há, no entanto, poucos textos a ela referentes. O símbolo predominante em seus poemas e tratados não é a cruz, mas a noite, tema central por excelência da subida do Monte Carmelo e da noite escura, e que ainda ressoa no cântico espiritual e na chama viva de amor, estes últimos ocupando-se mais do estado posterior à noite. Aí tem uma nota de rodapé. Não menos importante é o símbolo da esposa, que, no entanto, não será por nós aqui tratado. Quando falarmos do cântico espiritual, ele será explicitamente considerado. Por esta razão, parece-nos conveniente examinar em profundidade a relação entre a cruz e a noite, a fim de obtermos a compreensão exata da importância da cruz da doutrina de São João da Cruz. Pronto. Aí para amanhã, se der tudo certo, parágrafo 1, a cruz e a noite dos sentidos. Subcapítulo 1, diferenças de caráter simbólico, o símbolo e a expressão cósmica. Meu Deus. Muito bem. Paz e bem para todos. Durma com essa, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma ótima semana, um ótimo domingo.